Olá, senhoras e senhores, produtores de ovos desse Brasil. Nós estamos diretamente do Congresso APA de Produção e Comercialização de Ovos e vamos falar sobre o nosso Eggcast. O entrevistado de hoje é o nosso grande amigo Ariovaldo Zani. Eu vou pedir para ele se apresentar. CEO do Sindicações, um órgão que é extremamente importante para a produção animal na área de rações, de ingredientes e tudo mais. Ele vai explicar. Eu vou pedir para ele se apresentar, que é mais fácil. Ediovaldo. Bom, com uma satisfação, viu, Rogério, estar aqui com vocês. Eu acompanho isso há tantos anos, né? Evento de sucesso, né? Haja visto, né? Presença maciça de produtores, da indústria, que a entidade que eu dirijo representa, né? Tantos outros fornecedores de outros insumos, né? Nessa cadeia produtiva avícola, né? Certo. Que, logicamente, né? Você tem frangos de corte e tal, e a produção, as poedeiras, né? A postura comercial. Enfim, eu sou médico veterinário e trabalho na indústria há quase 40 anos. E nos Sindicações estou completando 20 anos. Né? Olha Então, só. passei por algumas indústrias do setor de alimentação animal. E tantos anos atrás, a entidade entendeu, né, que precisava profissionalizar, a exemplo de outras entidades, né, que aqui também estão presentes, né, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a própria Associação Paulista de Agricultura, né, o avanço e a representatividade e importância do setor agropecuário e dessa cadeia produtiva de proteína animal demanda, né, esse tipo de trabalho mais profissional. E nessa entidade, então, desde então, a gente trabalha dando apoio aos nossos associados, né? São quase 150 associados, relacionados a temas tributários, trabalhistas, regulatórios, né? E, evidentemente, aquilo que aflige o empreendedor desse setor de alimentação animal, né? E as demandas, né? Planejamentos, né? Desse setor que avança. E, evidentemente, para que isso tudo funcione, a gente mantém um relacionamento, né? Um bom relacionamento com entidades parceiras. Outra vez, PA, ACA, outros sindicatos patronais, né? Da indústria, as federações da indústria e também, né? O setor regulatório, que é representado pelo Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, que é o que nós estamos bastante ligados, enfim, e o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, né? Ministério Público, por conta, né, da toda a atividade que o setor está inserido, e nós, então, somos os considerados, né, como sindicato patronal, os legítimos representantes, né, ou porta-vozes dessa indústria de alimentação animal instalada no Brasil. Bem interessante, é uma coisa bem multitarefas, né? Porque você acaba tendo várias frentes de trabalho. E eu sei também, queria que você comentasse um pouco, eu vejo sempre as publicações do Sindicações, tem uma área de estatística bem importante, né? Quanto se produziu de ração, quanto se produziu de ração por espécie animal. Eu lembro que eu usava isso aí até para fazer o meu market share, porque eu confiava muito nesse trabalho. Então, essa é uma coisa bem importante que você tem como retornar não só questão trabalhista, questão tributária, questão de sanidade, ou questão de ingredientes, uma série de outras coisas para a nutrição animal, mas também esses outros aspectos que você pode compilar isso aí, gerar uma informação e devolver isso para o setor, né? Queria que você comentasse um pouco desses números que vocês geram e onde que é divulgado isso, se o nosso telespectador quiser saber onde que ele busca, dá essas coordenadas aí para a gente. Bacana, uma pergunta muito boa, porque além desse serviço, né, esse produto que é oferecido não só aos associados, mas da indústria para os empreendedores, é esse painel estatístico, né, de desdobramento de macro e micro ingredientes. Né? Evidentemente, né, como eu antecipei, o Brasil, gigante produtor de agropecuário, e lógico, né, das cadeias de proteína animal,
e da alimentação animal que supre, né? Eu Sim. costumo dizer, né? As cadeias produtoras de proteína animal, além do pet food, né? Os cães, gatos, enfim, os pets, né? Eles desfrutam ou são supridos pela indústria da alimentação animal, né? Então, as empresas, lógico, né, buscam informações para poder se situar, né, como é que está o seu posicionamento e realizar elaborar o seu planejamento. Inclusive, nós somos muito demandados por empresas multinacionais, empresas estrangeiras, né, que estão fora do Brasil e que são fornecedoras, né, de insumos aditivos, de maneira geral, e que aí para se situar, né, o investimento, até onde caminhar. Mas é importante também salientar que nós somos muito demandados também pelo governo. Então, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, são a Câmara de Comércio Exterior, a Camex, eles interagem conosco, né, e utilizam esses dados estatísticos para as avaliações que eles fazem por conta de temas, né, de regulamentação de comércio internacional, da capacidade da indústria local, onde se deve investir, a oportunidade ou uma lacuna, né, ou onde há uma sobreprodução, uma superprodução. Então, realmente, é um estudo, né, um produto que a gente elabora anualmente. Às vezes a gente até executa uma revisão no meio do exercício, do período, porque, outra vez, né, nós temos as cadeias produtivas de frango de corte, poedeiras, suínos, bovino de corte, bovino leiteiro, equinos, cães e gatos, peixes, camarões e outros. E, além disso, então, cada uma delas tem uma alimentação específica. Vamos falar do frango de corte. Você tem rações pré-iniciais, iniciais, de crescimento, de terminação, e cada uma delas tem uma proporção de ingredientes. Milho, farelo de soja, derivados, né, farinhas e gorduras de origem animal, gordura vegetal, outros cereais e oleaginosas, e aí vem os microingredientes, os aditivos nutricionais, tecnológicos, sensoriais, zootécnicos e Olha, os anticoxidianos. Então é muita coisa, né? Evidentemente são estimativas, mas estimativas muito precisas, né? São muitas fórmulas, então isso tudo, logicamente, e é interessante que são números que são gerados a partir de informações dos próprios empreendedores. Então há um painel de um terceiro fornecedor, uma consultoria, que estabelece um contrato de confidencialidade com a empresa, que a gente chama de informante. Isso tudo é criptografado, né? Aquilo é gerado um número geral, né? Uma totalização daquilo, e só aquilo é que municia ou abastece os dados que o Singrações depois utiliza nesse boletim, nesse painel que eu acabei de explicar, né? não, é fantástico esse trabalho, eu confesso até que eu não sabia que ia nesse nível de detalhe dos microingredientes da ração, mas eu próprio já usei muito esses números até para fazer orçamento de empresas, né? Então, eu falei assim, tá, quanto que vai crescer a suinocultura, a avicultura de postura, a avicultura de corte no ano que vem? Então, eu pegava os dados dos últimos 10 anos dos Sim de Rações e fazia um gráfico, né, de espécie por espécie, ó, o que subiu muito, o que subiu menos, eu traduzia dividia a ração por animais, eu sei quanto cada um consome, eu dividia por animais, fazia em número de animais, então era muito importante para a gente fazer esse tipo de trabalho e ter esse tipo de embasamento para você sair do achismo, né? Ah, eu acho que o mercado vai crescer 10%. Baseado em quê? Você está falando isso, né? E importante, viu, Rogério, é o seguinte, né? Enfim, você é um especialista, sabe disso, muito experiente. A gente depende dos ingredientes. E o Brasil é um grande produtor de soja, lógico, esmaga alguma coisa para a produção de óleo, é a soja do farelo que a nossa indústria de alimentação animal utiliza. Do milho, né? Outros ingredientes tais. Mas o que tem acontecido nos últimos anos, né? Preocupação com o meio ambiente e oportunidades de negócio, Sim, né? sim. Nesse mundo globalizado e tal, né? As transações comerciais aí. A gente exporta bastante milho.
A gente exporta praticamente metade do farelo de soja que é produzido, a outra metade a gente consome internamente. Agora, o milho passou a ser utilizado também para a produção de etanol, um biocombustível. Ah, mas sobra o DDG, né? Aquela Sim. fração para, enfim, você pode ali substituir parte do farelo de soja, parte do milho também, enfim, tem lá o seu coeficiente nutricional, né? Mas é uma indústria que também tem sido muito bem sucedida nas exportações. Então a gente precisa ficar muito atento, né, com a disponibilidade de ingrediente, né, que você tem para poder sustentar uma cadeia produtiva, como eu falei, gigantesca. Só para você ter ideia, as projeções que a gente faz, a expectativa é até 2029, 2030, a gente vai estar produzindo no Brasil 100 milhões de toneladas de ração. Esse ano a gente fez aí, terminou mais de 93 milhões, 95 milhões, vamos para 100 milhões de toneladas. E eu acho que o importante também, eu lembrei agora, interessante salientar, há 20 anos atrás, eu fazia lá alguns cálculos e tal, e eu informava, né, publicamente que ainda em 2024, por aí, né, quer dizer, há 2 anos atrás, a gente estaria produzindo 100 milhões de toneladas. Errou pouco. Tem jornalistas muito atentos, sabe? O sujeito, via de regra, outro dia meu me perguntou, escuta, eu anotei aqui, o senhor há 20 anos atrás disse que em 94, em 2024. 2024, a gente estaria produzindo 100 milhões, mas ainda não chegou nisso, sabe? Diminuiu a produção, né? O jornalista dizendo, né? A produção pecuária tem crescido, a produção de aves, suínos, ovos e tudo isso é verdade. O que aconteceu é que a tecnologia, o melhoramento genético das espécies, né, e a introdução dos aditivos nutricionais, né, melhoraram a conversão, o aproveitamento do alimento. Então, Sim. hoje, os animais que eu acabei de citar, eles consomem menos para gerar a mesma quantidade de produto final, ovos, leite, a carne bovina, suína, aves, enfim. Então, não é que está produzindo, nós estamos produzindo menos ração, porque melhorou muito esse coeficiente, né, de conversão alimentar para esses animais. Importante também. Os aditivos nutricionais, boa parte deles que são introduzidos, né, eles substituem parte de milho, de farelo de soja que são utilizados. Isso é importante, porque é uma imagem positiva para o mundo, Sim. opinião pública. Puxa, está sendo, vamos dizer, mobilizando mais, sobrando mais para a alimentação humana, que seja, além de não ter que abrir novas áreas de plantio, porque você está usando menos, porque você entrou com o aditivo. E além disso, o aditivo, né, os experimentos têm mostrado que você garante ou mantém os mesmos índices zootécnicos, no entanto, com uma diminuição na carga ou no prejuízo ambiental, né? Sim. Matéria seca diminuído, né? Matéria orgânica, mais a eutrofização diminuída, né? Depósito de cálcio, enfim, a nitrificação de nitrogênio e, mais recentemente, né, algo que nós temos estudado muito também, é a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, né, o CO2 equivalente, né, por conta de alternativas mais recentes, né, de uma alteração na microbiota ruminal, são de ruminantes, né, Sim. onde você tem uma emissão de metano diminuída, né, então isso é muito importante. Se você que tem esses avanços tecnológicos, né, que você não estava contando com isso tanto assim há 20 anos atrás. Então, quer dizer, essa melhoria de eficiência, eu tenho certeza que se você pegar lá atrás o que comia cada animal lá e transportar esse consumo para cada animal para hoje, certamente você acertaria na mosca, né? Então, e a gente também não pode esquecer, somando a tudo que você está dizendo, nós tivemos aí 2 anos de pandemia, restaurantes fechados, muita empresa quebrando, muita gente perdeu o emprego, reduziu o poder de compra, e aí deu uma patinada com relação a esse consumo de carnes, que é que a proteína ainda é mais cara dentro da dieta do ser humano nosso aqui no Brasil do que carboidratos e tudo mais, né? Então tem essa questão também. Então acho que 2 anos de gap, acho que não é nada, né? Perto de tudo isso daí. Ariovaldo, queria te agradecer bastante por você ter nos orientado, ter apresentado mais o Sim de Rações, com o que vocês fazem, qual que é a importância disso. Eu tenho certeza que esses números
são muito bem aproveitados e até mais do que vocês imaginam aí pelo mercado de uma forma geral, né? Eu queria que você desse uma palavra final aí para o nosso ouvinte. Eu acho importante, a gente sempre está muito atento, né, Rogério, ao nosso negócio, é evidente, né? Já se dizia antigamente, né, o olho do Do dono. dono que guarda o suíno, guarda o boi. Exato. Agora, nós vivemos num mundo, né, enfim, muito dinâmico, né, num país que ainda nós somos bastante regulados, né, regulamentados por diferentes órgãos, né. Então, não apenas na área da agricultura, né, mas o meio ambiente, né, que tomou um espaço de relevância. E ultimamente o que a gente tem percebido, né, nós que vivemos no olho do furacão, é uma avalanche de regras que vão chegando, Sim, de ordem, tanto eu falei, tanto tributárias, trabalhistas, né, o empresário que está nos ouvindo aí, que está acompanhando, ele sabe melhor do que eu tudo isso aí, né, ele está no dia a dia, e regulatório e ambiental. E outra vez, né, se ele não estiver muito atento, ele pode ser surpreendido de uma maneira negativa. A gente tem percebido isso, né? Então, poxa, mas eu cuido tão bem do meu negócio, né? Administro tão bem, e surgem essas cascas de banana aí na frente que trazem um problema enorme, né? Pois é, importante o recado é assim, ó, esteja ligado a uma associação, sabe, de sim. classe, a um, enfim, sindicações é um exemplo, é o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal. E participar, né, de uma cadeia produtiva, a gente é uma parceria obrigatória, né, com a APA, com a BPA, com o Sim. Sindan, enfim, porque são assuntos transversais, né? E aí, felizmente, nós estamos vivendo um momento aí de um relacionamento muito bom e positivo entre essas entidades, né? Eu falando aqui do setor agropecuário, porque sempre um ajuda o outro ou não atrapalha o outro, Sim. né? Diante de uma série de iniciativas que um segmento ou outro tem, mas principalmente relacionadas às questões regulatórias, né? Então, se você está ligado a uma entidade, né, essa entidade ela vai manter informado acerca, manter atualizado do que está acontecendo, do que há por vir, né? E, lógico, também oferecer a assessoria, né, para ajudar coletivamente, né, seus associados, enfim. Então, o mercado é esse, né? Existe Hum. uma série de entidades privadas, né, que trabalham em prol desse ou daquele segmento e que estão aí à disposição e é onde a recomendação que eu digo, né, ao produtor que sempre esteja bem informado, porque nós vivemos num mundo em uma velocidade muito grande e num país que costuma pregar peças na gente até muito Sim. rápido, né? Sim. Nessa sua fala me gerou mais uma pergunta que eu não vou me escusar de fazê-la. É, é, o grande produtor ou o produtor de ovos, que tem a fábrica de ração, que é muito comum, aqui todo mundo fabrica a sua própria ração, ele tem. Ele pode se vincular ao Sim de Rações ou ele considera um produtor de ração, poderia se vincular ao Sim de Rações? E quem é o perfil do filiado ao Sim de Rações? Não, Simulações, por ser uma entidade assim legítima, né, e com representatividade, né, é, junto a governos, né, Simulações é o órgão, é a entidade oficial que negocia, por exemplo, as questões trabalhistas, faz as negociações trabalhistas com os sindicatos laborais, ou seja, da mão de obra que trabalha na indústria de alimentação animal, né? Além disso, né, nós temos associados, né, de laboratórios, né, Uhum. produtores. Geralmente um produtor de carne, um produtor de frango, de ovos, enfim, ele até tem uma fábrica de ração, né? Então, existe uma responsabilidade da parte dele, né, sob determinadas regras do Ministério da Agricultura. Então, sim, nós temos, né, dentro do nosso quadro associado, de associados, diferentes segmentos, né? E é interessante porque nas reuniões nós temos diversos comitês, né? E nos comitês essa transversalidade ela é respeitada. Então o sujeito está participando lá embora ele seja um produtor de ovos ou outro é um laboratório de análises bromatológicas, mas as questões voltadas à reforma tributária, por exemplo, que está vindo, interessa a Todo todos, mundo. né?
Então, essa oportunidade é dada a todos, né? Então, sim, né, nós temos dentro do quadro de associados diferentes categorias, né, onde as empresas elas podem, né, estar classificadas e também participar, né? São grandes, enfim, tem tanto integrações cooperativas, empresas multinacionais, nacionais, de produtores, laboratórios, né? Enfim, né, uma miríade de especialidades, né? E voltado. E também grande relacionamento que nós temos com as universidades, né? Com a Sim. Embrapa, né? Então, e o Cine Rações, ele está aí, enfim, né? Completando aí, seguindo, né? São 80 anos, né? Então, é uma entidade já consagrada, né? Enfim, então, estamos sempre de portas abertas, né? Para ouvir. E lógico, né? Independente, né? De qualquer coisa, né? Nosso objetivo sempre é ajudar, porque a gente sabe que mesmo aquele que não está associado, ele faz parte da cadeia, né? Então a gente entende que vale a pena, né? Tratar e tentar ajudar nas demandas, né? Que eventualmente essa outra empresa demanda, necessita. Muito bem. Ariovaldo, muito obrigado pela sua presença aqui, pelas suas informações, agradeço demais, obrigado pela sua presença aqui no nosso congresso. E assim eu termino o nosso bate-papo com Ariovaldo Zani, que é CEO do Cindy Rações aqui lá em São Paulo, ok? Obrigado, até a próxima, pessoal.